Bom dia, pessoal. Eu vou deixar vocês uns 30 segundos ainda curtindo o que a gente recebe aqui. Tanto as palavras do seu Onésio, como as crianças que vêm. Quando a gente entra no portal da luz, a gente é envolvido por uma psicosfera, não sei se única, mas muito gostosa. Desde o abraço que a gente recebe na entrada, seja do seu Onésio, seja do tio Hélio, seja do Vinícius, a dona Isaura, a gente já vai percebendo uma mudança na psicosfera. Isso se manifesta aqui. Eu já falei da outra vez, nem precisa de palestra. Mas a gente tem a função de vir aqui conversar com vocês. E vocês vieram aqui em uma casa espírita. E quando a gente se envolve com o espiritismo, algumas coisas vão aparecendo, vão se apresentando para a gente. Como o senhor Onésio falou, o espiritismo tem um aspecto filosófico que pergunta: o que é a vida? Por que a vida é dessa forma? Da onde viemos e para onde vamos? Entre essas duas fases, entre esses dois estágios, da onde viemos e para onde vamos, tem esse meio, que é a vida que nós estamos vivendo agora. E se vocês pararem para fazer uma reflexão pequena, uma retrospectiva da vida de vocês, vocês vão ver que a vida não é do jeito que a gente planejou. Ela não se apresenta, ela não é. Os fatos que acontecem na nossa vida, muitas vezes, são divergentes dos nossos desejos, da nossa vontade. Eu vou lembrar uma coisa simples que aconteceu há 10 dias atrás. Comemoramos o dia de finados. E o que a gente comemora nesse dia? Os mortos, as pessoas queridas que nos deixaram, que já não fazem mais parte da nossa convivência diária. São pessoas que nós amávamos, que nós gostávamos e que nós gostaríamos que estivessem conosco aqui. Muitas vezes, essa separação das pessoas queridas nos traz uma tristeza, nos traz um sofrimento. A gente não gostaria de ter isso, mas ela faz parte da vida. Não é só isso que atrapalha a nossa vida e que atrapalha a nossa programação. Tem outras situações nessa vida que fazem com que a gente fique pensando o que é a vida. Vou dar um exemplo que eu acho que todos aqui têm. Pessoas dentro da família de convivência difícil. Eu acho que ninguém está livre desse privilégio. Nós sempre falamos da sogra ou do cunhado, né? Sempre esquecendo que se existe um cunhado do lado de lá, existe um do lado de cá. Se existe uma sogra, existe uma nora ou um genro. Mas a convivência às vezes é difícil. A gente brinca com o cunhado e com a sogra, porque eles são os agregados, eles foram incorporados à nossa família. O problema passa a ser um pouquinho maior quando a dificuldade de convivência é com um parente de sangue. É difícil ter um problema de convivência com um irmão, com uma irmã. Mas isso acontece. Está fora da nossa programação, mas é uma realidade. E quando é com dificuldade de convivência com pai e com mãe, as coisas se agravam ainda um pouco mais. Isso também traz uma tristeza, traz um sofrimento para a gente. Problemas de convivência com pessoas fazem parte da nossa vida. E saindo da família, nós vamos para o trabalho, para a nossa atividade profissional. Será que nós somos completamente realizados dentro da nossa atividade profissional? Será que nós não temos um chefe exigente, às vezes mal educado, que cobra as nossas tarefas de uma forma ríspida e exigente? Será que nós não temos um companheiro de trabalho ou um subordinado que nós chamamos de incompetente, que achamos que não realiza a tarefa de acordo com o que nós entendemos que seja o certo? Eu acho que todo mundo aqui, se não tem, já passou por isso. E a gente reforça a ideia de que isso faz parte da nossa vida e não está na nossa programação. São situações que a gente vai vivendo que vão agravando. Saindo do problema da convivência, o que nós temos?
Um que quase ninguém tem: falta de dinheiro. A gente sofre quando a gente não tem um dinheiro suficiente para atender, muitas vezes, o nosso capricho. A gente sente e fica revoltado porque não temos o dinheiro para atender aquilo que a nossa paixão está pedindo, aquilo que o nosso orgulho está se manifestando. E a gente se revolta e reclama que não temos dinheiro suficiente para tocar a nossa vida. Isso também nos deixa revoltados, nos deixa tristes. Fugindo um pouco da questão pessoal, temos as doenças. Também fazem parte da nossa vida. As doenças do corpo físico. E a gente se pergunta, por que as doenças vêm? E a gente sofre com as nossas doenças próprias e com a dos nossos entes queridos. Essa semana eu estou com 2 amigos na UTI. Eu sofro com a presença deles naquele lugar, porque eles podem não sair de lá. Graças a Deus, ontem eu fiquei sabendo que um saiu. Eu fico mais aliviado. Mas eu estou sofrendo com o outro, que está lá na UTI e pode não sair. Então, as doenças que fazem parte da nossa vida também nos trazem uma situação de sofrimento, de tristeza. E tudo isso, fazendo parte da vida, vão acarretando, uma vai somando a outra. E a gente passa a se perguntar por que a vida é assim. Por que a gente passa por essas situações de tristeza que não estão de acordo com a nossa programação, com a nossa vontade. Por que isso acontece? Muitas vezes esse acúmulo de situações desfavoráveis, de situações tristes, vão aumentando e às vezes acaba caindo num quadro de depressão, e a pessoa entra em depressão. A gente está vendo isso nesse século com muita ênfase, né? Isso está acontecendo bastante, às vezes se dirigindo até para um suicídio. E vocês vão falar assim para mim: Luiz, eu vim aqui no centro em busca de um passe, de um alívio, de uma coisa que me livre do sofrimento, e você fala só de coisa triste? Está no começo ainda, gente. Vamos ver o que Jesus tem para nos dizer a respeito disso. Jesus sabia dessa situação nossa. Ele conhecia o ser humano e conhecia as vicissitudes da vida. E a sua mensagem, durante a sua estadia aqui na Terra, ele pregou a solução desses problemas. Ele nos deu dicas e nos deu orientações para que a gente pudesse sair de uma situação ruim, uma situação triste e de sofrimento. Muitas vezes a gente vê pessoas na televisão com uma alegria, transbordando aquela cara alegre, aquela vida alegre. Vai ver a vida íntima da pessoa, é um desastre. De repente vem uma notícia que mostra que aquela alegria era falsa, era passageira. Jesus sabia dessa situação? Sabia. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, entendeu essa visão que Jesus tinha da vida. E o que ele fez na codificação do Espiritismo? Selecionou algumas dessas passagens de Jesus, algumas dessas mensagens, dessas dicas, dessas orientações que ele passou para toda a humanidade, e colocou num livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudou, analisou essas frases de Jesus, essas mensagens, fez algumas considerações, trazendo as coisas que Jesus falou há 2000 anos atrás para aquele povo judeu, para os dias atuais. E mais do que isso, ele solicitou a ajuda da espiritualidade, que estava acompanhando e estava orientando Kardec na elaboração do Espiritismo, para que eles apresentassem informações adicionais sobre aquilo que Jesus falou. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem 28 capítulos, traz uma frase de Jesus, ou mais frases de Jesus, traz uma análise sobre essa frase de Kardec, e depois traz as instruções dos Espíritos. E a respeito dos sofrimentos, a respeito dessas situações desfavoráveis que nos trazem tristeza, tem um capítulo, é o 6º, que chama-se o Cristo Consolador. Ou seja, a mensagem do Cristo nos traz um consolo, nos traz um alento, nos traz um alívio. Cristo Consolador.
Tem duas passagens evangélicas, eu vou falar só sobre uma, e eu vou ler para que a gente não se perca. Ela é curta e vocês vão conhecer. Vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai do meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como eu falei, Jesus falava para o povo da época. Vocês tiveram aqui a semana passada uma palestra sensacional de um colega também chamado Anésio, que falou sobre o joio e o trigo. Jesus exemplificou a mensagem que ele queria transmitir usando uma coisa que era comum para as pessoas da época. As pessoas tinham a plantação de trigo ao lado, as cidades eram menores e todo mundo via o pessoal colhendo trigo e colhendo o joio também, que ele falou. Eu nunca tinha visto um pé de joio. Semana passada o Anésio me mostrou o que é o joio, que é bem parecido com o trigo, eu não sabia. Todos nós sabemos do trigo, mas o joio não. Naquela época era comum. Jesus usava os exemplos da época. A mesma coisa nessa frase. O que Jesus quis dizer com tomai do meu jugo sobre vós, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve? O que é jugo? É a primeira pergunta que vem. O que Jesus quis dizer com isso? Jugo, você vai procurar no dicionário, a primeira palavra que aparece é canga, junta de bois. Naquela época, o transporte das coisas pesadas era feito através de animais. Eles usavam juntas de animais, bois ou cavalos, e para que o transporte ficasse mais fácil, eles colocavam uma estrutura sobre os animais, de forma que os animais pudessem se orientar, seguir o caminho correto e pudessem carregar um peso maior, um fardo maior. Então, colocava-se uma canga. O pessoal de mais idade vai lembrar canga, cangalha, carro de boi, esse tipo de coisa. Então, Jesus está falando para aquele povo que aquela estrutura pesada que ia sobre os animais, se seguissem as orientações de Jesus, seria um jugo leve. E a gente pergunta, será que Jesus quer colocar sobre nós uma estrutura pesada, alguma coisa sobre os nossos ombros, para que a gente sofra? Vamos interpretar essa frase. O jugo, na verdade, pessoal, ele já está na própria vida. Nesses sofrimentos que a gente passa, nessas limitações que nós temos. Não é a nossa vontade que vai prevalecer. Eu gostaria muito de voar. Eu não posso voar. Quem já sonhou aqui, que está voando, sabe o que é esse sonho. Eu já tive o prazer e a sensação de sonhar que eu estou voando várias vezes. E é uma sensação maravilhosa. Infelizmente, isso acontece em sonho. Certo? É uma restrição que a gente tem. Muitos aqui de nós gostariam de conhecer muitos lugares do mundo. Não vai ser possível. Nessa encarnação, não. É uma restrição que a gente tem. Eu gostaria que todos os membros da minha família fossem pessoas bacanas, alegres, positivas, e elas não são. Eu gostaria que todas as pessoas do meu trabalho fossem obreiras, fossem responsáveis, fossem eficientes. Não são. Então, essas gostaria de ter um corpo saudável e não ter doenças. Elas aparecem. Isso já é o jugo da vida. Isso já é o que a gente tem que carregar. Faz parte da nossa existência. Nós temos a morte. E a gente não pensa na morte como deveríamos pensar. Faz parte dessa nossa vida. É o jugo que nós já temos. Só que com Jesus, esse jugo fica mais leve. E o fardo fica mais pesado. Fica menos pesado, desculpa, senhor Nésio. O jugo fica mais suave e o fardo fica mais leve. Agora o senhor me distraiu agora, senhor Nésio. Deixa eu pegar o fio da meada novamente. Com esse jugo sobre nós,
que a vida mesmo nos impõe, a gente escutando e aprendendo, seguindo as orientações de Jesus, esse jugo fica um pouco mais leve. Como que Jesus faz o jugo ficar mais suave? Qual é a ensinação principal de Jesus? O resumo do ensinamento de Jesus: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o ensinamento de Jesus. Se a gente seguir essa dica, a gente vai ver que as coisas começam a ficar mais fáceis. Jesus pediu que a gente amasse o inimigo, não que a gente odiasse o nosso inimigo. Quem que é nosso inimigo? É esse parente inconveniente? É esse funcionário que trabalha conosco e nos traz uma irritação? Se for esse o seu inimigo, passe a vê-lo como Jesus veria, como Jesus trataria aquela pessoa. O nosso chefe, com esse olhar cristão sobre ele, passa a ser uma pessoa que está junto na nossa caminhada, que também tem carências, que também sofre uma pressão para que o resultado apareça. E às vezes ele não tem habilidade, não tem capacidade de filtrar essa pressão, de filtrar isso que ele está sofrendo, e ele repassa da forma que ele recebeu, e acaba caindo sobre a gente. O nosso funcionário incompetente, ele pode não estar preparado. Isso não quer dizer que ele é um inútil, que ele é uma pessoa que você pode descartar. Porque a gente tem uma tendência de eliminar os nossos problemas, de fazer com que o problema suma da nossa vida. E aí eu volto à frase de Jesus, que disse o seguinte: vinde a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus está falando que o problema vai sumir? Não. Ele está tirando o problema da nossa frente? Não. Ele está dizendo apenas que o problema existe, e que se você agir de uma forma diferente, se você colocar um ponto de vista diferente sobre aquela situação, ela vai diminuir o seu peso. Muitas vezes o parente inconveniente, o chefe que nos irrita, ele não tem para dar aquilo que você quer. Isso faz parte da caminhada evolutiva dele, assim como faz parte da nossa. Jesus pediu em uma das suas passagens que quando a gente recebesse uma bofetada na face direita, que a gente desse. Vamos entender essa passagem também. O que é a bofetada que a gente recebe? É a doença, é o amigo inconveniente, é o patrão chato, é a falta de dinheiro. E como que você vai reagir a essas bofetadas que a vida lhe traz? Vamos entender a bofetada de uma forma mais ampla. Não é um tapa de uma pessoa, é uma situação inconveniente e desagradável para a gente. E como Jesus quer que a gente reaja a esse tapa na cara? Mostrando uma outra forma, retribuir de uma forma diferente. Você não vai devolver com a mesma agressão, com a mesma raiva, com a mesma negatividade que a situação está chegando para você. Você tem que responder com uma atuação positiva, uma atuação bondosa. Olhar para aquela pessoa difícil como um irmão caminhando junto com a gente. A gente vem ao centro aqui e fala muito sobre isso, né? Meus irmãos, todo mundo aqui é irmão. E lá fora, não é irmão? Também é. Então Jesus não está tirando o problema da gente e nem vai tirar. Ele faz parte da nossa jornada evolutiva, e nessa jornada evolutiva vão aparecer essas dores, que muitas vezes os palestrantes e os escritores chamam de dor amiga. A primeira impressão que traz é: como é que a dor pode ser amiga? A gente ampliando esse conceito da nossa vida, de antes, durante e depois, a gente vai ver que a dor ela tem uma origem, e às vezes a origem é nessa vida aqui mesmo, às vezes a origem pode ser em vidas passadas. O Espiritismo acredita em reencarnações, em várias existências, e muitos dos problemas que nós temos hoje podem ter sido originados em encarnações passadas. As relações pessoais normalmente são dessa origem. Muitos problemas são dessa vida mesmo. Falta de dinheiro é uma delas. O Simonetti, famoso palestrante espírita, ele dizia assim que nascer pobre é karma,
permanecer pobre, não. Ou seja, você tem que ter uma atitude positiva para sair daquela situação ruim que a vida lhe impôs. Então, é sempre essa busca de uma atividade, de uma atitude diferente, de um pensamento diferente, de um foco diferente daquele que você estava colocando. Como que o jugo vai ser suave? Vamos voltar para a frase de Jesus. Tomai do meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para vossas almas. Que repouso que é esse, pessoal? Será que é uma vida contemplativa, uma vida ociosa, está tudo numa boa, estou na praia, e aí eu estou feliz? É lógico que não. O Espiritismo, que é o cristianismo redivivo, ele pede que a gente trabalhe, que a gente atue, e principalmente em benefício do próximo. Principalmente trabalhando como um serviço para a comunidade, para os outros. E esse serviço, esse atendimento tem várias facetas, tem várias situações que a gente pode considerar. A começar pela nossa própria casa. Eu falei do exemplo de convívio familiar. A gente pode muito trabalhar o convívio familiar e você já está fazendo um serviço de benefício para os outros e para você também. Então, o serviço que a gente presta para os outros é um alívio para esse nosso sofrimento. O jugo começa a ficar mais suave e o fardo começa a diminuir. Eu já não vou ver as pessoas como irritantes, como negativas, e sim como irmãos na nossa caminhada. Então, esse repouso para as almas é atividade em benefício do bem. Outra frase que Jesus disse: vinde a mim todos vós. Essa mensagem, pessoal, de Jesus é dirigida para todo mundo. Todos nós aqui temos estamos recebendo esse convite de Jesus. Jesus nos convida diariamente. Toda vez que a gente vem ao centro, a gente recebe uma orientação que Jesus nos passou. Se vocês pegarem os folhetos que estão aqui, os livros que estão distribuídos, tem várias mensagens de Jesus. E eles nos dão dicas de como a gente tornar a nossa vida um pouco mais feliz, um pouco mais suave. Quando a gente fala em prática do serviço no bem, eu vou voltar à palestra da semana passada. Quando Kardec perguntou aos espíritos qual era o significado de caridade, os espíritos responderam da seguinte forma. Eu vou reforçar aquilo que foi falado na semana passada para que a gente possa ir gravando essa situação, essas respostas. O que significa caridade? A primeira, são 3 situações. Benevolência para com todos. O que significa benevolência para com todos? Eu tenho que enxergar o meu irmão como uma pessoa diferente. Eu tenho que ter bondade para com as pessoas. Vou repetir, o nosso chefe ou o nosso subordinado é um irmão. Com esse pensamento, ele já não nos irrita mais. Eu tenho um pensamento de comiseração, de dó para com essas pessoas, porque eles também estão sofrendo, eles também estão passando por carências que são diferentes das nossas, porque nós temos a nossa carência e eles têm as deles. Então a gente passa a enxergar o irmão de uma forma bondosa, de uma forma amorosa, como Jesus faria. Que nós nos dizemos cristãos. Então, se eu sou cristão, eu tenho que procurar enxergar a situação como Jesus enxergaria. Primeiro item, então, benevolência para com todos. Segundo item que define caridade: indulgência para com as imperfeições alheias. Ou seja, as pessoas são diferentes e são imperfeitas da mesma forma que nós somos imperfeitos. E como é que eu tenho que entender essa imperfeição do outro? Ele está num estágio de evolução que ainda não adquiriu determinadas virtudes, assim como eu estou num estágio de evolução que eu preciso adquirir virtudes também. Então eu tenho que ter indulgência, eu tenho que ter um entendimento, uma compreensão de que existem carências nas pessoas e essas carências têm que ser supridas. E cada um vai em busca dessa falta, dessa carência. E muitas vezes essa carência
é que faz as pessoas se sentirem tristes, é que desenvolve as paixões, que desenvolvem as tristezas. São as nossas carências. A gente não vê os nossos desejos atendidos, as nossas vontades supridas, e a gente passa a reclamar. E aí vem o sofrimento, vem a tristeza. Então nós temos que ter essa visão de indulgência, de entendimento para com as imperfeições alheias. E o terceiro ponto da caridade, que a gente pensa muito que caridade é dar uma esmola, dar um benefício, dar uma roupa velha e por aí vai. Terceiro ponto da caridade, que talvez seja o mais difícil: perdão das ofensas. A vida vai nos trazer situações onde nós vamos nos sentir ofendidos. A vida vai nos dar tapas na cara. E como que a gente vai reagir a essas bofetadas que a vida nos traz, a essas situações de constrangimento? A gente vai reagir como Jesus reagiria, perdoando as ofensas. Francisco de Assis fala na sua oração: onde houver ódio, que eu leve o amor; onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Francisco de Assis é considerado um santo, um dos maiores seguidores da mensagem do Cristo. E ele dizia que a gente tinha que, no lugar da ofensa, levar o perdão. Chico Xavier disse que era muito melhor você ser o ofendido do que você ser o ofensor. É muito melhor você ser o agredido do que o agressor. E quando a gente recebe uma agressão, seja ela de uma pessoa ou da vida, a gente reage com outra agressão. Então nós estamos colocando naquela atitude que a gente recebeu o mesmo sentimento. As crianças falaram de sentimento aqui agora. É o sentimento que norteia a nossa felicidade ou a nossa tristeza. As crianças disseram isso. Então, o sentimento que a gente transmite para aquilo que a vida está nos oferecendo, também é uma mostra de se nós estamos assimilando ou não as mensagens do Cristo. Uma outra coisa importante para a gente refletir, que hoje é um domingo bonito, a gente veio aqui e recebe essa psicosfera agradável, gostosa de sentir, e a gente tem que fazer uma reflexão. O Espiritismo nos convida a essa reflexão. Por que que a vida é diferente do meu planejamento? Por que que a vida não é do jeito que eu gostaria que ela fosse? Todos esses processos que nos causam sofrimento, na verdade são ferramentas que a divindade nos traz para que a gente oriente novamente a nossa conduta, para que a gente aprenda. Por isso que eles falam que a dor é um professor. As situações de desconforto que nós passamos, de tristeza, na verdade são momentos de reflexão. No dicionário chinês, as palavras vêm em pictogramas, vêm em figurinhas. E qual que é o significado da palavra crise em chinês? São duas figurinhas. É aproveitar a oportunidade. Ou seja, quando eu tenho um sofrimento, quando eu tenho um momento de tristeza, o que ela está querendo me dizer? O que aquela situação desconfortável, aquele amigo inconveniente, o que ele está mostrando para mim? A primeira reação é eliminar, é afastar o problema. Muitas vezes a gente chega a desejar não apenas a solução do problema, mas a eliminação da pessoa. Essa semana nós tivemos no noticiário nacional a morte de alguns artistas aí. 3 deles que foram embora. E muita gente, eu cheguei a escutar comentários de algumas pessoas que falam assim: morreu o artista, quem devia morrer não foi. Ou seja, a pessoa está desejando a morte de alguém que ela não gosta. E isso é comum também na nossa vida. A gente quer eliminar o problema. A gente não quer enfrentar o problema de frente. E nós temos que ter essa visão de que o problema que está sendo apresentado para nós, ele é uma ferramenta de reorientação. É um mecanismo de educação. Emmanuel enfatiza bastante esse aspecto. As situações desconfortáveis são processos educativos. Deus não está nos punindo. Deus não é essa figura punitiva e maldosa que algumas religiões pregam. Ele não vem nos oferecer medo.
E muitas religiões pregam aos seus fiéis um medo à divindade. Deus é amor. Ele quer que a gente evolua, que a gente cresça, que a gente veja os nossos irmãos de uma forma diferente. E esses processos são para nos reeducar, para nos reformar. E eles fazem parte da nossa vida. E nesse domingo de reflexão, bonito que nós temos, fica essa reflexão. O que a vida está trazendo para mim e o que eu estou fazendo com isso que eu estou recebendo? Será que eu não vou chegar a pedir mais provas, porque as provas já são suficientes? Uma das frases que foi colocada aqui, na prévia da palestra, é que ninguém recebe um fardo maior do que consegue carregar. E às vezes a gente quer fazer o nosso fardo ficar um pouquinho mais pesado. Por quê? Porque a gente dá uma visão maior do que ela se apresenta. Muitas vezes nessa reflexão que a gente faz sobre a vida, a gente vai ver que no passado nós tivemos situações ruins. Quem já viveu um pouco mais, tem mais situações ruins para mencionar. Mas também tivemos situações boas. Muitos psicanalistas recomendam que você, para sair de uma tristeza, pegue um álbum de fotografias. Porque o registro das fotografias são só dos momentos felizes. Você tem lá viagens, você tem nascimento de pessoas queridas, você tem casamentos. Ninguém tira foto de velório, mas de casamento todo mundo tira. E a hora que você vê aquela foto, você se alegra. Ou seja, você já teve momentos alegres. Você já teve momentos felizes que elevaram o seu astral. Mas você também teve momentos tristes, esses você quer esquecer. Mas procure encarar esses momentos tristes como lições que a vida nos trouxe. O que você tirou daquela inconveniência que você sofreu há alguns anos atrás? Quantas lições você não aprendeu com aquelas que pareciam para você, naquele momento, uma coisa triste e uma coisa ruim? Você aprendeu e você saiu vivo daquela situação. Porque ela foi uma lição que a divindade nos enviou para que a gente revisse o nosso ponto de vista. E o que Jesus pede nada mais é do que isso. Que a gente ame de uma forma incondicional. Que a gente adore a Deus, adorar é uma palavra forte, mas que a gente pense também no próximo. Deixe de pensar um pouco menos em si próprio e comece a pensar um pouco mais no outro. Nos colocarmos no lugar daquele irmão que nos irrita. Pensar como ele está sofrendo. Que pressão que ele está passando. Que dificuldade que ele tem para ele reagir daquela forma. E se ele tem habilidade ou capacidade para mudar a atitude dele. Não querer que as pessoas mudem, mas você mudar o foco. Eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp essa semana que eu achei muito interessante, que fala assim, em relação à mudança das pessoas, a única coisa certa é o seu ponto de vista. A única coisa que você pode mudar em relação às pessoas é a maneira como você as enxerga. Ninguém muda ninguém. E a gente fica querendo que o chefe mude, a gente fica querendo que o vizinho mude, a gente fica querendo que as pessoas da televisão mudem. É a vida delas. Como que você vai enxergar essas pessoas? A partir do momento que você tem as informações de Jesus, que você tem as orientações, que falam o seguinte: ame, mude o seu ponto de vista. E Jesus está sempre nos convidando, está sempre nos chamando e sempre nos dando as suas dicas. E a pergunta que a gente faz nesse domingo é essa: como que eu estou aceitando o convite de Jesus? Primeiro, se eu estou aceitando ou não. Como que eu estou incorporando essas lições e como que eu estou aplicando essas lições? Não apenas no centro, mas no dia a dia lá fora. Será que eu estou realmente assimilando essas lições? A gente sempre pede que as bênçãos de Jesus caiam sobre nós. Elas estão caindo. Jesus está sempre enviando as suas bênçãos, como o seu Anésio falou aqui na introdução.
onde que elas estão caindo e como elas estão ficando. Elas estão encontrando guarida no nosso coração? Elas estão encontrando um solo fértil para que elas possam, que esse amor que Jesus nos envia possa crescer? Porque nós somos o reflexo daquilo que a gente recebe e como que a gente reage. Então fica essa reflexão para o dia de hoje. Eu sei que a gente falar em sofrimento, falar em tristeza, pesa um pouco, mas faz parte do nosso fardo. Vocês estão recebendo agora uma mensagem que pode parecer pesada, porque eu estou falando de sofrimento, eu estou falando de como lidar, e muitas vezes é difícil a gente mudar a nossa conduta para que esse fardo fique leve. Mas lembre-se, o jugo de Jesus é suave. Ele só pede que a gente ame, que a gente entenda o nosso companheiro de jornada como um irmão de caminhada, que tem tantas dificuldades como nós, que tem tantas restrições e tem tantas carências como nós temos. E a partir do momento que a gente muda o nosso foco, o irmão passa a ser uma pessoa que a gente quer ajudar, que a gente quer conviver, e não um inimigo a ser eliminado. Fica essa reflexão, e apesar de a gente trazer um tema que pode parecer pesado, lembrem-se sempre do lado cristão da mensagem. Como reagir, como a gente ser positivo, como a gente ser alegre perante as dificuldades que a vida nos apresenta. Eu espero que vocês tenham um bom domingo, façam uma boa reflexão e que tenham um feriado legal pela frente aí. Obrigado pela atenção, pessoal.